tarde, senhoras e senhores. Hoje é 2 de outubro de 2025, são 17 horas. Senhoras e senhores, pesquisas chocaram uma parte mais lúcida do país, demonstrando que há um apoio majoritário, supostamente, àquele massacre que nós vimos no Rio de Janeiro, em terras fluminenses, sobretudo na capital carioca. E a verdade é que essas pesquisas, não só da forma como foram noticiadas, mas também da forma como foram feitas, não estão refletindo bem a situação, porque as perguntas que deveriam ter sido feitas não foram feitas da forma correta. Mas, esmiuçando essas pesquisas, é possível que se entenda que há sim um entendimento de que esse tipo de operação policial não é algo que se deva desejar dessa forma. Pode ser desejado para combater a criminalidade, mas não da forma como foi feita. E essa operação, da forma como foi feita, se fosse perguntado um pouquinho mais para as pessoas, talvez o resultado fosse diferente do que apareceu, e eu vou demonstrar isso para você nessa reportagem a seguir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. A Quest Consultoria divulgou hoje uma pesquisa com a avaliação que moradores do estado do Rio de Janeiro fazem da operação da polícia nos complexos do Alemão e da Penha. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 64% dos entrevistados declararam que aprovam a operação da polícia. 6% nem aprovam nem desaprovam. 27% afirmaram que desaprovam a operação. E 3% não souberam ou não responderam. A Quest também pediu que os entrevistados avaliassem a operação policial. 58% declararam que consideram a operação um sucesso. Para 32%, um fracasso. Depende, 6%. E 4% não souberam ou não responderam. A Quest entrevistou 1.500 pessoas com 16 anos ou mais anteontem e ontem em 40 municípios do estado do Rio de Janeiro. De posicionamento político ideológico. E aí, vamos lá. Você mencionou que, na média da população, é uma proporção 2/3, 1/3. 2/3 aprovam, 27%, vou botar assim, né? 64 a 27. Vou entender como 2/3, 1/3. Olha do ponto de vista da divisão de gênero, o que acontece? 51% das mulheres aprovam e 79% dos homens aprovam. Olha a diferença em termos de posicionamento de intensidade de aprovação. Embora também entre as mulheres a maioria tenha aprovado a operação, é muito distante da posição acachapante, eu diria, né? Praticamente 8 em cada 10 homens e metade das mulheres. No desaprovam, 17% dos homens e 36% das mulheres. Então, o dobro em relação à desaprovação dessa operação da terça-feira entre homens e mulheres. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que refletir sobre o estado emocional das pessoas e também refletir, em primeiro lugar, como falou a analista, que você acaba de ouvir,
Em primeiro lugar, você tem que ver como as mulheres, que são aquelas que cuidam da família, que pensam mais de forma mais prática, não estão concordando que uma operação que matou tanta gente e que sabem, muitas vezes, sabem quem são os que foram mortos, que não foram só bandidos, elas encaram de uma forma muito diferente. E homens, como sempre, hoje no Brasil, por exemplo, uma maioria muito grande dos homens é favorável ao bolsonarismo. E as mulheres é que contrabalançam isso. Mas também tem o seguinte, a pesquisa foi feita no estado do Rio, não na cidade onde ocorreram os fatos, que foi a capital. Então aí já tem algo que, se fosse feito só na capital, seria diferente. Né? Você quer pegar uma base mais ampla, mas as pessoas que estão fora, elas estão perguntando para elas o seguinte: você concorda com uma operação policial que entra no reduto dos traficantes e mata aquele monte de traficantes que estavam oprimindo a população? Claro, eu apoio, eles estão oprimindo a população, estão judiando da população. Agora, quando você começa a perguntar outras coisas, as pessoas começam a pensar. Então essa pesquisa é um pouco estranha, não é? Essas pesquisas, elas têm perguntas colocadas de uma forma e destaque dados para alguns resultados que você vai ver que indica uma tendência a produzir um resultado. A maioria é a favor das mortes no Rio, mas também é contra a anistia golpista. Então, é porque as pessoas não são favoráveis às mortes pura e simplesmente. São favoráveis à morte de traficantes. Mas se você coloca para essas pessoas, olha, mataram traficantes, mas também mataram pessoas que eram inocentes, que não tinham feito nada de errado no meio. Aí o resultado é totalmente diferente, como você vai ver nessa pesquisa. Então vamos lá. Aqui é uma matéria do Jornal Globo que mostra bem isso. Atirar ou tentar prender? Isso é um dado da pesquisa que não teve repercussão nenhuma. População se divide sobre a ação da polícia ao encontrar alguém com fuzil, aponta a pesquisa. A pesquisa Genial Quest quis saber dos moradores do Rio o que o policial deve fazer ao se deparar com uma pessoa armada com um fuzil. A despeito do alto índice de letalidade da operação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, a maioria dos entrevistados defende que as operações como essa sejam realizadas pela polícia. 73% contra 22%. Óbvio, quem é que vai ser contra que a polícia entre num lugar onde os traficantes estão tocando terror ali, apavorando a população, e pare com isso? Qualquer um vai concordar, eu também concordo. Agora, como é que a polícia entrou lá? Aí, as outras perguntas que eu vou te mostrar, elas mostram que a coisa é bem diferente. Vamos lá, perguntas. Qual deveria ser a primeira reação de um policial que está trabalhando e se depara com uma pessoa com um fuzil na mão? 50% dizem que tem que buscar prender sem atirar. E 45% menos acham que tem que atirar logo de cara. Então você vê que já a violência policial não é aprovada pela maioria. Não é? Tem que perguntar, tem que ver, porque pode matar um inocente. O espantoso é que tenha 45% ainda que acha que tem que atirar logo de cara. Mas aí você tem muitos outros dados, né? No recorte que leva em consideração posicionamento ideológico, você tem a maioria vê a pesquisa Quest, como é que ela mostra outros dados que revelam, basicamente, que a maioria da população não é favorável a esse tipo de operação atabalhoada. Pesquisa Genial Quest mostra que 50% dos moradores do estado do Rio defendem que a PM deve abordar um criminoso para tentar prender sem atirar, enquanto 45% defendem que a PM chegue atirando. Busca prender sem atirar, 50%, atirar logo de cara, 45%. Isso é óbvio, né? Tem que ter um mínimo de bom senso. O espantoso é isso, 45% aprove
que viu alguém com fuzil já dá um tiro sem saber quem era. Tira primeiro e pergunta depois. Felipe Nunes, as opiniões sobre a abordagem que deve ser usada pela PM se dividem mesmo em contexto em que 87% afirmam que a cidade do Rio de Janeiro vive uma situação de guerra. No Rio, 87% acha que a cidade vive uma situação de guerra, e outras grandes cidades brasileiras também acham 51%, uma maioria menor, não é? Mas acham que há uma situação de guerra no país. Mesmo sendo aprovada, sendo um sucesso para a maioria, a operação policial não conseguiu produzir mais sensação de segurança nos moradores do Rio. 52% se sentem menos seguros. Ué, mas então não foi um sucesso a operação? Se 52% se sentem seguros e só 35% se sentem seguros, então a operação não serviu para nada. É óbvio isso, não é? Outro dado. Junto com a sensação de insegurança, veio o medo de que haja uma reação das facções criminosas. 74% dos moradores do estado têm esse medo e 25% não têm esse medo. Então, aonde está o sucesso dessa operação? Se 74% acham que a operação ocorreu e mesmo assim os traficantes vão voltar para se vingar, então a operação não foi um sucesso, porque o sucesso seria ter acabado com os traficantes. Não acabou, eles vão voltar, vão se vingar e provavelmente vão se vingar em cima da população que ficou lá e que aprovou e respondeu pesquisa dizendo que aprova que mate traficantes. Onde está o sucesso? Muito bem. Dá para entender esse medo, já que a população do Rio não parece acreditar que as forças policiais do estado estão preparadas para um conflito armado. 48% diz que as forças policiais do estado não estão preparadas para esse conflito e 44% dizem que as facções estão mais preparadas para esse conflito. Então, onde está o sucesso da operação se nem a polícia está totalmente aparelhada para esse conflito? Para 62% dos moradores, a PM do Rio não tem capacidade de combater o crime organizado sozinha. Tem capacidade 36%, não tem capacidade 62%. Então a maioria acha que essa operação foi feita por uma polícia que não tem capacidade de fazer isso sozinha, então não deu certo. A operação mais letal foi sucesso para 57% dos moradores do Rio. Já 39% discordam. E aí as perguntas também mostram muita coisa. Você concorda com Cláudio Castro que a operação foi um sucesso? Concorda totalmente? 38%. Concorda em parte, 18%. Não concorda nem discorda, discorda em parte e concorda totalmente. Então você tem 39% que discorda e 51% que concorda que a operação foi um sucesso, que é o que a gente já sabia. Essa operação resultou na morte de 121 pessoas, foi muito bem executada, 48. Teve execução regular com falhas, são 45. Então é praticamente um empate técnico aqui, porque a margem é de 3%. Então você tem metade que acha que não foi bem executada. Então isso conflita com o dado de que 57% acha que foi um sucesso. Não é bem assim. As pessoas se contradizem, não é? Depois você tem aqui, essa operação que resultou na morte de pelo menos 121 pessoas foi bem executada, teve execução regular com falhas, não é? Então são 45, tal como você viu. Em relação aos mortos, você diria que todos, a maioria, a minoria ou nenhum eram criminosos. Todos criminosos, só 31%. A maioria eram criminosos, 50%. Não sabe, nenhum, tal, não importa. O que importa é isso aqui. A maioria, a maioria dos criminosos, dos que foram mortos, ser criminosos não significa todos. Então, 50% acha que gente inocente foi morta. Então, cadê o sucesso? Você acha que foi um sucesso uma operação que mata, para matar alguns bandidos, mata também gente que não fez nada? Isso é sucesso? Né? Então, essa pesquisa, você tem aqui uma outra análise, a afirmação, bandido bom é bandido morto. Quem concorda com essa loucura é 40%. Quem concorda em parte não concorda, porque não dá para você concordar em parte com a pergunta. Bandido bom é bandido morto? Ah, concorda em parte. Que parte você concorda? A parte do bandido bom ou a parte do morto?
porque não tem essa opção. Então não dá para você, ou você concorda ou não concorda. Quem diz que concorda em parte, não concorda. Nem concorda nem discorda, 2%. Aqui é uma resposta idiota. Discorda em parte, também não está concordando. Discorda totalmente, aí está discordando totalmente. Então, você tem que somar 34 com 11 dá 45, com mais 11 dá 56. 56% discordam de que bandido bom é bandido morto, que é uma tese maluca, não é? É contra o Estado de Direito. Análise e afirmação, quem morre em operação policial é sempre bandido, concorda totalmente, 9%. Concorda em parte, 14%, também é a mesma coisa. Não dá para concordar em parte. Ou você concorda que quem morre em operação policial é sempre bandido, ou não concorda. Em parte não tem como discordar disso. Então você está admitindo que muitas vezes bandido, quem nunca fez nada, morre nessas operações. Então você tem que somar 14 com 40, são 54, e com mais, que são os que discordam em parte, e com mais 33 que discordam totalmente. Então são 73, 87% das pessoas acham que quem morre em operação policial não é sempre bandido, ou seja, pessoas inocentes são mortas, o que mostra que as pessoas são contra a violência policial, é simples assim. E o Palácio do Planalto vai fazer uma pesquisa com essas perguntas certas e com o enfoque certo na próxima semana, porque realmente o que se chegou lendo essas pesquisas Quest e Datafolha é que a população está sendo, de certa forma, induzida nas respostas. Se fizer a pergunta certa e der destaque para a resposta, o resultado vai ser muito outro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.